nós estamos aqui na graça de Jesus para aprendermos juntos sobre os seus ensinamentos. Então, a parábola da figueira que secou, nós estudamos, pesquisamos e trabalhamos no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente pode ver algo de Lucas, porque Lucas, no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Galigares, e nós vamos ver aqui o relato de Marcos, nessa parábola da figueira que secou, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa, ou seja, algum figo, algum fruto. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhes disse: Mestre, vede como a figueira... Deixa ele, não dá cio não, deixa ele falar. Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí, lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 29 a 23. Do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Então veja bem que Jesus aqui fala que a figueira, que foi os discípulos que Jesus amaldiçoou a figueira. Amaldiçoar é uma palavra muito forte que, no sentido que nosso entendimento, jamais Jesus iria amaldiçoar uma planta. Jesus quis, naquele momento, chamar a atenção para despertá-los para a fé. Tanto que Jesus falou: tende fé em Deus. Então, era isso que ele queria no momento, e também, prosseguindo nos seus ensinamentos, nos despertarmos para a fé verdadeira. Tanto que ele fala: se tiver fé mesmo, é só dizer à montanha que passe de um lugar para outro, e se acreditar de coração, isso acontecerá. Então nós vemos que o que Jesus ensinou não seria Jesus amaldiçoar uma árvore para que ela não produzisse mais frutos. A árvore estava lá plantada. Jesus foi buscar frutos e não encontrou, por não ser época de frutos. Nós aqui estamos, somos também comparada a árvores. Somos árvores que poderemos frutificar ou não. E nós precisamos aprender os ensinamentos para que nós venhamos a frutificar. Não deixar para amanhã, mas iniciar a nossa frutificação desde que nós aprendemos a conhecer a doutrina espírita, que esta é que nos esclarece a forma de aumentar a nossa fé, de produzir frutos, esses frutos que Jesus, no seu Evangelho, traz o seu ensinamento para cada um de nós. Então, quando Jesus disse à figueira que ninguém coma fruto de ti, tende fé em Deus, nos lembra a passagem do centurião, quando ele buscou Jesus e
para pedir a cura, uma cura para o seu servo que estava paralítico. E Jesus falou para ele: então, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Estamos vendo que ele está a todo momento trabalhando o despertar da fé de cada um. Então, nós temos em nós a fé em germe e precisamos que ela seja desenvolvida, fortalecida, enraizada, para que nós consigamos receber de Deus aquilo que nós aqui estamos buscando, que é exatamente o nosso progresso espiritual. Nós vemos que, nos lembramos que Jesus até falou que a fé do centurião era a fé que ele tinha visto ser muito mais forte, né? E aí o centurião fala para ele o seguinte: essa cura foi feita à distância, porque o centurião veio até Jesus buscar, pedir para que ele curasse o seu servo. E aí o centurião vai e compreende. Nós vemos aqui, quando ele faz essa colocação, ele nos fala, logo em seguida, o Kardec, trazendo a sua interpretação, ele nos vai também falar sobre mediunidade. Então, esse centurião, ele compreendeu bem o poder de Jesus e, por certo, sabia dos auxiliares com que ele agiam quando disse: eu também tenho soldados às minhas ordens. Isso quando o centurião encontrou Jesus. E digo a um: vai ali, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. Ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia o seu poder e a interpretação, que conhecia o seu poder, a milícia, ou seja, a falange que acompanhava Jesus, que quando Jesus esteve no planeta, nós sabemos que falanges iluminadas de espíritos puros também caminhavam com Jesus lado a lado, a executar as suas ordens, a sua vontade. Então o centurião percebeu essa situação, por isso falou dessa forma a Jesus. Fez ver a Jesus que conhecia o seu poder e a milícia que o acompanhava, e os servos prontos a executarem suas ordens. Então vejamos bem que aqui ele já entra no processo do conhecimento da mediunidade. Aquele centurião poderia ser um clarividente, né? E alcançar, conseguiu ver esses espíritos que também estavam junto a Jesus. Então, esses espíritos que fizeram com que o centurião acreditou que esses espíritos fizeram com que a figueira, no momento que Jesus falou que ninguém mais coma fruto de ti, algum fruto de ti, os espíritos fizeram com que essa videira secasse até a raiz. Porque a figueira, desculpa. Porque uma figueira ou qualquer uma planta, ela não seca assim de um dia para o outro. É porque eles passaram a tarde, pela manhã, quando voltaram, essa figueira já estava seca até a raiz. Então, teve uma graça, um efeito físico que fez com que essa figueira secasse dessa forma, né? E Kardec, dando a continuidade, Kardec interpreta como símbolo, a figueira que secou, é o símbolo das pessoas, de todos nós, que temos o verniz. Não, desculpa. É porque tem apenas a aparência do bem, mas que, na realidade, não produzem nada de bom. Nós não somos bons, bem sabemos, porque o próprio Jesus rejeitou quando o cidadão chegou e falou: bom mestre.
e ele falou: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Então, se Jesus se colocou na posição de não ser bom, jamais nós, né? Então não somos bons ainda, estamos procurando, estamos buscando nos tornarmos bons, mas ainda não somos na realidade, mas seremos. Aí ele fala também dos oradores, né, o Kardec, oradores que têm mais brilho do que solidez, que se apresenta muito bem, mas não tem o suficiente para mostrar que, na verdade, ele tem responsabilidade diante da doutrina espírita, responsabilidade diante de Jesus, de Deus, que nos trouxe Jesus, os seus ensinamentos, e é muito fácil a gente chegar aqui e falar dos ensinamentos de Jesus. Agora, vamos ver se eu assumo a responsabilidade. Não sou oradora, mas estamos aqui fazendo uma palestra, uma conversa, mas tenho a responsabilidade de cumprir exatamente o que eu recebo de Jesus para transmitir nesse momento. Então, eu preciso ter um brilho verdadeiro, um verniz verdadeiro e uma solidez real. Eu não posso ser aqui uma pessoa que fala dos ensinamentos de Jesus, levando esse ensinamento, e fora daqui ser uma outra pessoa. Apesar de sermos ainda seres imperfeitos, mas temos dever de cumprir com as nossas obrigações diante dos ensinamentos recebidos. Ele fala dessa condição dos oradores, que muitas vezes fala bonito, mas depois você vai pesquisa e você vê que não deixou nada de importante para que aquele que ouve possa se conduzir por aquele ensinamento. Precisamos ficar muito atentos para isso. Então, é aquela palavra que toca o coração, que ajuda no despertar. Na verdade, hoje, como está falando do capítulo da fé, que transporta a montanha, despertar a nossa fé, na verdade. Então, já nos trouxe o exemplo do centurião, a sua fé, que falou, só buscou Jesus e pediu a cura, e ele simplesmente falou, com a tua fé, né? Se tiveres fé, ao você chegar em casa, na verdade, a cura foi processada à distância. Quando o centurião chegou de retorno, o seu servo estava curado. E também, Kardec continua, e também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não o são. Quantas pessoas têm oportunidade, mas não se incomoda de buscar a doutrina, de buscar a casa que você frequenta, de servir. Nós vemos uma casa dessa, uma casa grande, enorme, tanto trabalho realizado, e muitas vezes falta gente para realizar esse trabalho. E às vezes nós somos capazes, mas nos tornamos inúteis. Por preguiça, por irresponsabilidade, por não despertar ainda para a necessidade que nós temos de buscar um encontro com a espiritualidade maior, despertemos para isso, para que nós sejamos úteis a Jesus, servindo, porque sabemos que Deus ajuda o homem através do homem. Deus precisa de nós. Claro que Ele faz a sua obra sozinho, mas Ele precisa de nós para que Ele possa ajudar o outro através de mim, através de você. Então, Deus e Jesus precisam de nós. O que lhes falta na maior parte das vezes é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Que montanhas? Nós somos capazes, com a nossa fé, de transportar uma montanha? Um morro,
qualquer que nós possamos encontrar. Não, as montanhas, conforme Kardec nos orienta, nos informa, nos ensina, é exatamente as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, nossos vícios, nossos erros, nossas imperfeições. E para isso nós precisamos ter fé, na verdade. Nós buscamos na casa espírita o tratamento espiritual, mas precisamos da fé para podermos alcançar o objetivo que aqui nós viemos procurar. E essa fé precisa ser ativa, precisa ser renovada, precisa ser fortalecida, porque a gente tem que firmar a nossa fé para poder conseguir receber. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Então, nos falta fé. Eis porque Jesus as condena à esterilidade. Jesus não nos condena. Nós vamos nos tornar estéril exatamente porque deixamos de servir, deixamos de trabalhar. Quando a gente não trabalha, a gente atrofia. Quando a gente não caminha, logo cedo nossas pernas começam a atrofiar, nossos braços começam a ficar com difícil movimentação. Então nós precisamos ser ativos, precisamos trabalhar, precisamos ser úteis para poder servirmos na seara de Jesus. Então somos capazes, sim, porque no momento que nós conhecemos a doutrina espírita, conhecemos o Evangelho de Jesus, nós somos capazes de enxergar os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições e capacitados de pedir a Jesus, falar para Jesus: eu ainda sou fraco, eu ainda não tenho fé, mas eu preciso, Senhor, que a minha fé seja fortalecida. Nós temos total capacidade para agirmos dessa forma. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas ao nada. E todos os homens deliberadamente inúteis, que não utilizaram os recursos de que dispunham, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa força, a nossa coragem de trabalhar, de servir, deixamos tudo isso para lá, então vamos ter que responder. São tratados como a figueira que secou. Então, nós somos inúteis, não servimos para nada, estão abrindo as portas da nossa alma para atrair influências negativas dos espíritos infelizes, dos espíritos enfermos, que muitas vezes falam a nossa consciência, projetam em nosso coração sentimentos, pensamentos e ações negativas. E nós precisamos consciência para não darmos abertura a esse estado que é tão prejudicial para cada um de nós. Aqui o Kardec entra nos médiuns, chamando a atenção dos médiuns. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nesses tempos atuais, quando Kardec escreveu essa mensagem de renovação social, tem uma missão especial: os médiuns. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos, devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes e em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem
em nenhum lugar, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se esses médiuns não assumem compromisso com a sua mediunidade, buscando em Jesus os seus ensinamentos, se fogem da sua responsabilidade, nós vamos nos tornar igual à figueira que secou, porque nós não vamos produzir. Então, se nós não produzimos, vamos nos tornarmos um médium estéril, porque igual à figueira. A que secou, porque se ela secou, porque era estéril e não produzia frutos. Mas se desvia de seu objetivo providencial, o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, ao invés do médium trabalhar no bem, se predispor a servir onde quer que seja necessário, servir no bem, aí ele vai frutificar, ele vai dar frutos para corpos e frutos para almas. Se não, já sabe, o caminho é neutralidade. Se dela não tiram proveito para sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, e somente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Jesus nos chama a atenção através da parábola da figueira que secou. Kardec nos traz a sua interpretação, ligando-nos como médiuns também a essa parábola. Então, nós não podemos nos tornarmos uma figueira seca. Nós temos que ser uma figueira produtiva, uma figueira que os espíritos ficam felizes com o nosso trabalho, com a nossa doação. Porque existe numa casa, numa escola igual esta, muito trabalho a ser feito. Muitos médiuns estão aí estagnados, estacionados, muitos deles com medo de educar a sua mediunidade para servir, alguns deles porque não querem deixar o bel prazer da matéria para se comprometer com um dia ou dois de trabalho na casa espírita, mas isso só nos traz grandes prejuízos, porque além de não produzirmos, não nos tornarmos férteis, não palmilharmos o caminho do nosso progresso espiritual, vamos nos tornar vítimas de espíritos inferiores, como nos fala Kardec na sua interpretação da parábola. Temos também ainda 8 minutinhos dá tempo. Temos também do Lucas, essa mensagem, essa parábola do Evangelho foi trazida por Marcos. Temos no livro Parábolas Evangélicas, escrito por Rodolfo Caligares, quando ele fala da parábola da figueira estéril, que é a mesma coisa. Se ela secou, porque ela é estéril, não produziu frutos, então secou, Então se dá o mesmo conosco. Então ele fala diferente. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto, mas não o achou. Disse então ao que cultivava a vinha. Toda vinha tem um trabalhador que cultiva, olha, já faz 3 anos que venho buscar fruto,
a esta figueira e não o acho. Corta-a, pois, pelo pé, para que está ela ainda ocupando a terra? Mas o outro respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, enquanto eu a escavo em roda e lhe lanço esterco. Se com isto der fruto, bem está, e se não, virás a cortá-la depois. Aí vem Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. O mesmo sentido, o mesmo ensinamento, só que simplesmente com palavras diferentes, né? Como ele fala. Aí ele fala que essa parábola encerra uma das mais extraordinárias alegorias com que o Mestre Jesus retrata a situação moral da humanidade. Então, se a gente se volta para a moralidade humana, estamos, na verdade, ainda deixando muito a desejar. O tempo corre, o cerco se aperta e nós, humanos, não nos comprometemos de nos melhorarmos um pouco mais. A nossa moralidade preocupa a espiritualidade maior. Ao mesmo tempo, adverte-a a humanidade sobre a sorte que aguarda caso não tome melhores rumos. Então, o que nos leva a um sofrimento maior é exatamente o não sabermos buscar o melhor para nós. Nós sabemos que, damos um exemplo muito popular. Digamos ali, hoje tem palestra no centro, mas lá fora tem uma diversão cheio de contradições, de erros, de coisas que só materiais e que não vai nos produzir bem algum. Mas eu tenho compromisso, às vezes eu estou até fazendo um tratamento espiritual, preciso assistir palestra como tratamento, para receber passes também como tratamento, mas eu prefiro, hoje eu dispenso, mas eu hoje vou lá para a minha diversão. Então, o que nós estamos buscando? Onde está a nossa moralidade? Então, precisamos acordar para analisarmos a nossa vida e buscarmos melhorar. Porque aqui nos faz muito bem. Lá fora eu não sei o mal que vai me fazer. Pode não acontecer, mas pode acontecer coisas sérias e graves que poderá me trazer grande sofrimento. Há muitos e muitos séculos, o Senhor da fazenda, que é Deus é o Senhor da fazenda, né? Há muitos séculos ele vem esperando pacientemente que esta humanidade, nós, simbolizada pela figueira, produza bons frutos, ou seja, alcance a maturidade espiritual, implantando na terra o reinado do amor, da justiça e da lídima fraternidade, ou seja, da legítima fraternidade. Estamos distantes do amor, estamos distantes da justiça e ainda estamos distantes da fraternidade. Precisamos nos aproximarmos mais. Precisamos buscar mais a esse Jesus que nos ama tanto infinitamente, que quer o nosso bem-estar, quer a nossa luz, o nosso progresso. Precisamos nos autoanalisarmos. Precisamos desse conhecimento, que não é só a gente vir ao centro, fazer tratamento, ouvir palestra, não é o suficiente. O suficiente é a nossa reforma interior, a nossa reforma moral. Isso é que é necessário
para que cada um de nós possamos trilhar o caminho do nosso progresso espiritual, buscando a luz que Jesus espalha em todo o universo a cada instante. Deixemos-nos sermos abraçados por esse Jesus que nos ama. Deixemos que a sua luz, o seu amor, nos toque, para que tenhamos condições de desenvolver essa condição de nos tornarmos uma figueira frutuosa. Jesus nos abençoe, nós agradecemos, e que a paz, a luz e o amor do Cristo esteja sempre presente em nossas vidas, nos encorajando para vencermos a nós mesmos, procurando ser melhor a cada dia e enxergando os nossos defeitos e corrigindo-os com amor e caridade.